presidente, senhores ministros, senhora procuradora-geral. Apraz-me, senhor presidente, senhores ministros, que haja nesta casa tamanha pluralidade de opiniões. Eu acho que essa diversidade de opiniões faz parte da cultura democrática que habita entre nós. E nós nos enriquecemos em demasia com esse debate honesto, sério que há entre todos nós, sempre buscando altaneiros interesses públicos. Em um ponto, senhor presidente, todos nós estamos de acordo. O ministro Vital do Rego é um colega excepcional, é um grande julgador que fundamenta todas as suas decisões tecnicamente e merece toda a nossa, todo o nosso calor, todo o nossa harmonia, todo o nosso apoio em qualquer questão, em qualquer ofensa que é feita à Sua Excelência, porque é uma ofensa feita a todos nós. Com o ministro Sherman, estou aqui há quase 2 décadas, assim, nesta casa. E na área da publicidade governamental tenho visto muitas coisas. Mas as questões que são examinadas por nós são examinadas a título de necrópsias, depois que as fraudes foram cometidas, depois que o dano foi perpetrado. Por exemplo, nas gráficas, nas tantas gráficas que diziam que imprimiam propagandas e não imprimiam nada, tantos processos eram motivados a posteriori, de forma que é positivo que o TCU tenha uma postura prévia em relação às fraudes que tanto se cometem no serviço público. Nesse sentido, nada que objetar a verificação de questões sob o aspecto da legalidade administrativa antes que o prejuízo se consume. Mas o que, de certa forma, me atormenta, senhor presidente, é que não vejo, no caso concreto, a latitude que assim tão denodadamente empresta o ministro Bruno Dantas na sua defesa à tese tão bem proferida pelo ministro Vital, a questão do pacote anticrime. Eu acho que o pacote anticrime fica muito aquém de uma campanha anti-gay, anti qualquer outra coisa extrema, que é totalmente dissociada dos valores do Estado democrático brasileiro. Eu acho que a gente não está chegando nesse extremo. E o que me choca, senhor presidente, também, é que nós estamos, de certa forma, apreciando o mérito da questão a título de uma cautelar. Essa cautelar, para mim, esvazia totalmente a ação do Poder Executivo na execução da publicidade oficial. Com isso, assim, nós estamos nos tornando aqui censores de toda a propaganda oficial vinda do Poder Executivo. Isso, de certa forma, me deixa extremamente constrangido, porque eu não vejo isso como uma atribuição do tribunal. Porque, da mesma forma que nós estamos trabalhando sobre um pacote anticrime, nós vamos trabalhar sobre todas as outras questões e, pela primeira vez, nós vamos proibir uma campanha no seu nascedouro. Ou seja, nós somos censores da propaganda oficial do Poder Executivo. Em relação à legalidade ou à correção do enquadramento na ação orçamentária pelo Poder Executivo, presidente, as ações orçamentárias são extremamente restritas. Na área da publicidade oficial, assim, há uma especialização que eu não vejo como o Executivo pode errar nessa categorização. E chamo a atenção para o seguinte: desde o início dos meus estudos de direito administrativo, aprendemos que há uma presunção de legalidade dos atos da administração pública. Ou seja, nós estamos agindo exatamente ao contrário. Nós estamos impedindo a publicidade oficial de forma absolutamente terminativa.
há sim um perigo de mora, um perigo na demora reverso, com a obstaculização total da ação do Executivo pelo Tribunal de Contas da União. Então, no caso concreto, não vejo promoção pessoal, não vejo promoção partidária. Assim, a publicidade oficial está se manifestando como sempre se manifestou. Assim, a oitiva das autoridades, a persecução do tema deve ser feito sim pelo tribunal. Agora, essa paralisação preliminar, cautelar, me parece uma intervenção indevida no Poder Executivo. Assim, eu não vejo a ilegalidade como absolutamente sobranceira para definir o meu julgamento. Teria outra ideia se fosse a adoção de uma publicidade contra valores defendidos pela Constituição Federal. Mas a adoção de uma publicidade anticrime, poxa, é o que o Brasil mais sofre, da criminalidade. Aliás, ministro Sherman, na semana passada foi roubado um carro do meu irmão com 2 bandidos colocando revólver na cabeça do motorista. Atinge toda a sociedade como um todo. Como um todo, é positivo. São tantos os flagelos que habitam o país. Mas, senhor presidente, eu não tenho dúvida em acompanhar o ministro Sherman com o mesmo veemente vigor com que o ministro Bruno acompanha o ministro Vital, e digo o seguinte, da minha convicção, que o tribunal não deve intervir cautelarmente nesta questão sem ter absoluta convicção do que está fazendo. Então, é como voto, senhor presidente. Continue a discussão. Não. Então, eu vou encerrar a discussão. O ministro Sherman deseja acrescentar antes de encerrar a discussão? Eu pensei que ia manifestar no final como revisor, né? Mas, então, vou me manifestar, porque, com relação ao despacho, eu voto do ministro Vital, eu já apresentei os meus argumentos, mas a doutora Cristina e o ministro Bruno Dantas trouxeram algumas coisas que eu gostaria de argumentar. E o primeiro ponto é quando a doutora Cristina fala da dificuldade de obtenção de elementos pelo Ministério Público e na razão da ausência do poder de investigação. E eu ligo com a argumentação do ministro Dantas que vários processos desse tribunal começaram com uma simples folha de papel. Mas o que ocorre é que, nesses casos, quando o Ministério Público faz uma representação que não tem os elementos suficientes, quando o tribunal recebe um processo, um pedido, ou até uma comunicação de um ministro, muitas vezes nós vemos aqui, fazemos comunicação de fatos que são relatados pela imprensa, né, e pedimos apuração. Né? Então, em todos esses casos, o que acontece? Esse pedido, essa representação vai para a unidade técnica, que promove as diligências necessárias, que colhe os documentos que comprovam efetivamente a existência dos fatos, e dali o processo se inicia. E eu acho que é isso que nos protege. Inclusive agora com relação à lei de abuso de autoridade. Nós não vamos poder mais iniciar um processo com base numa simples folha de papel. É preciso agora iniciar os processos com os elementos mínimos necessários, né, para que ele possa continuar. E se faz necessário, então, essas diligências. Se o Ministério Público não tem o poder de investigação, ele pode solicitar na sua representação que se façam as diligências necessárias para colher esses elementos. E o relator certamente vai acolher e fazer isso. Então, eu peço que nós tenhamos muito cuidado com esses dois argumentos de que o Ministério Público pode representar sem elementos, que um processo pode começar por uma simples folha de papel,
né, que pode começar por uma simples comunicação de um ministro aqui no plenário, né, porque essa situação já está vedada em lei, como crime. Bem, outro ponto que eu queria colocar, e eu acho que eventualmente o ministro Bruno Dantas se referiu a outra coisa quando mencionou os argumentos do livro do Schopenhauer, né, que infelizmente, ministro Bruno Dantas, eu ainda não li. Não, eu não falava de Vossa Excelência, então, da campanha. Eu sei, portanto, eu não consigo vencer um debate sem ter razão, ministro. E de modo algum, assim, eu nunca insinuei que o argumento ad hominem aqui, enquanto o ministro Vital, quanto o doutor Lucas, de maneira nenhuma. O meu apreço pelo ministro Vital, pelo doutor Lucas, é grande, mas eu sei que Vossa Excelência não dirigiu a mim esse fato, mas eu queria deixar claro ao plenário que só para deixar claro que não foi. Ministro Bruno Dantas, eu entendo que pode haver o constrangimento do Congresso Nacional, de alguns parlamentares, com a divulgação dessa campanha anticrime, né? Como Vossa Excelência ressaltou e enfatizou, né? Alguns podem entender que o Poder Executivo pode estar exercendo pressão em relação ao pacote. Mas eu entendo que isso aí é uma questão política, é um conflito político que precisa ser resolvido entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional, né? Então, esse argumento político não deve ser ignorado pelo tribunal na análise do processo ora em andamento, que foi o que o ministro Vital do Rego fez. Em nenhum momento o ministro Vital do Rego alude à possibilidade de conflito político como argumento para prosseguir o processo, para dar cautelar, e eu entendo que deve continuar assim, né? Agora, eu preciso discordar de Vossa Excelência também, ministro Bruno, me perdoe, mas o caso analisado pela ministra Carmen Lúcia não é só semelhante, não. Ele é exatamente o mesmo caso dessa campanha de publicidade. Exatamente o mesmo. A suspensão pela Justiça do Rio Grande do Sul e pelo TRF4 da campanha da Previdência no governo Michel Temer foi exatamente pelas mesmas razões. Problema pode ter sido e pode até ter sido gerado mesmo pelo conflito político. Podiam estar entendendo que o Temer estava querendo influenciar os parlamentares e aqueles que votassem contra a presidência iriam quebrar o país. Poderia ser interpretado dessa forma, mas poderia também... mas o que foi questionado foi justamente isso, que a campanha não tinha como ser enquadrada como sendo de caráter normativo, educativo, de orientação social. E foi exatamente esse o argumento que a ministra Carmen Lúcia rebateu na sua decisão. Então, assim, o caso da ministra Carmen Lúcia não é só semelhante, não, ele é muito parecido, ele é idêntico ao que nós estamos analisando aqui. E ela diz que é dever do governo divulgar em campanha de publicidade, esclarecendo a população sobre as suas intenções para formular o debate, é o que ela diz. Então, eu sei que Vossa Excelência tem a sua opinião, eu respeito, né, mas eu discordo dela, né? Voltando,
saindo novamente da questão técnica e voltando à questão de juízo de valor, eu não posso deixar de externar a preocupação, porque o tribunal, ao suspender uma campanha publicitária, que embora que está sendo chamado de pacote anticrime, desse projeto que corre no âmbito do Poder Legislativo, mas, na verdade, é um pacote que visa combater o crime organizado, a criminalidade em geral, que é uma mazela do nosso país, é um pacote que visa atender uma demanda importante e urgente da nossa população. Então, essa campanha, ela visa a mostrar como o governo pretende enfrentar essa situação grave que vive o país e o povo brasileiro. O tribunal, ao barrar essa campanha, isso pode ser mal entendido pela população. Pode ser entendido como que se o tribunal, tivesse receio ou não concordasse com o combate ao crime organizado. Exatamente esse o problema. É exatamente esse o problema. Não, então, Vossa Excelência acaba de quer dizer, razão. O tribunal não pode levar essa pecha. Pois é. Que o tribunal não quer combater o crime organizado. Se nós precisamos de voto, que temos vitaliciedade, tivemos que ter esse receio, eu fico imaginando que daqui a 3 anos precisa estar na Queria fazer um apelo aos ministros. Nós estamos no segundo processo de uma pauta de 50 Então, é isso, encerrei, senhor presidente. Com a palavra, o ministro relator.